Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. O tema da liturgia deste domingo, o 26º do tempo comum, ano C, é a avareza, o apego desordenado às riquezas. Na primeira leitura, por meio do profeta Amós, Deus censura violentamente aqueles que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, bebem vinho em taças, perfumam-se com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína que está para vir. Eles serão os primeiros a serem desterrados. Eles irão na primeira fila para o exílio. O bando dos boa-vida, dos gozadores, será desfeito. O Salmo 145 canta a justiça de Deus, que dá alimento aos famintos e que faz justiça aos que são oprimidos. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo traz um trecho em que antes e depois se fala do amor desordenado ao dinheiro. Antes, o apóstolo diz que aqueles que fazem da piedade fonte de lucro envolvem-se em muitas discussões inúteis e que o amor ao dinheiro é a fonte de todos os vícios. No trecho que vem depois, São Paulo pede a Timóteo que advirta os ricos para não fazerem da riqueza a sua segurança, mas para porem a sua segurança no Senhor, para poderem distribuir facilmente seus bens entre os pobres e para assim acumularem riquezas eternas. Entre esses dois trechos que falam do apego desordenado ao dinheiro, está o trecho de hoje, do capítulo 6, versículos de 11 a 16. Tu, que és o homem de Deus, foge destas coisas. Ao contrário, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, combate o bom combate da fé. São Paulo gosta de comparar a nossa vida aqui a um combate, a uma batalha. Nós somos da igreja militante. Conquista a vida eterna. O fim deste nosso combate é a conquista do céu, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Talvez seja a ocasião em que Timóteo foi batizado, ou então a ocasião em que Timóteo foi ordenado, recebeu a ordenação sacerdotal das mãos de São Paulo. Foi alguma ocasião em que ele fez uma bela profissão de fé. Diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e diante de Jesus Cristo, que deu bom testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos, quando Jesus disse a Pilatos: eu sou rei, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Eu te ordeno, guarda o mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda aquilo que ele recebeu como mandamento de fazer a vontade de Deus. Esta manifestação, esta vinda do Senhor, se dará no momento oportuno, pelo bendito e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que habita uma luz inacessível, que possui a imortalidade, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Assim, enquanto o Senhor não volta, até que o Senhor venha, Timóteo tem que preservar as virtudes cristãs e tem que guardar o depósito da fé, precavendo-se contra os homens perversos. O Evangelho de hoje, que é próprio de São Lucas, traz uma parábola em que um homem tem nome, chama-se Lázaro e é pobre, o outro homem é anônimo, é um rico que se banqueteia todos os dias com requinte. Os dois morrem e cada um dos dois vai para um destino eterno diferente. O rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias
e que não dava alimento ao pobre que jazia à sua porta, vai para o inferno. Lázaro, que era o mendigo que estava na sua porta e queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, depois da morte vai para os seios de Abraão, ou seja, para o céu. Quando agora o destino está definido, Lázaro no céu, o rico no inferno. Então, no meio das chamas, o rico levanta os olhos, vê ao longe Abraão com Lázaro ao seu lado e grita: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão responde a ele duas coisas. Primeiro, que ele já recebeu o consolo na terra, então é justo que agora ele receba o tormento. Lázaro recebeu o sofrimento na terra, é justo que agora ele receba o consolo. Mas, além disso, há uma distância infinita entre os que estão no seio de Abraão e os que estão no fogo do inferno. Os que estão aqui não podem passar para aí, nem vice-versa. O que quer dizer isso? Quer dizer que após a morte, o destino é irreversível. Então o rico insiste: eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Ora, se ele tem 5 irmãos ainda vivos, então o mundo não acabou. O mundo não acabou, mas já houve um juízo, o juízo particular, que determinou que o rico fosse para o inferno, ainda apenas com a alma. O corpo participará do seu sofrimento só no dia da ressurreição. Tenho 5 irmãos, manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Este pedido em favor dos irmãos causa espanto, porque os condenados não têm amor aos que estão vivos. Os condenados que morrem em pecado mortal odeiam a Deus e odeiam a todas as criaturas de Deus. No inferno há apenas ódio. Como é que ele pede, então, para que os seus irmãos ainda vivos não venham para este lugar de tormento? Uma explicação de Santa Catarina de Sena é que, quanto mais pessoas estão no inferno, maior o sofrimento de todos. Como no inferno todos odeiam a todos, a presença de mais um condenado aumenta a dor. Então, este rico condenado não queria que os seus irmãos viessem até lá para não aumentar o tormento dele. Assim explica Santa Catarina de Sena no seu livro O Diálogo. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Moisés deu a lei. Os profetas deram a profecia. Basta que eles escutem. Cumprir a vontade de Deus é suficiente para não ir para o inferno? Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe diz: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. De fato, aqueles que não acreditavam em Jesus não acreditaram mesmo depois que ele ressuscitou dos mortos. Quando os soldados avisaram da pedra removida, do terremoto, dos anjos, e falaram sobre tudo isso aos sumos sacerdotes, em vez de eles baterem no peito e dizerem: este homem falou a verdade, ele é o Filho de Deus. Muito ao contrário, eles deram uma soma de dinheiro aos soldados para que eles espalhassem a mentira de que, enquanto dormiam, os discípulos de Jesus vieram buscar o seu corpo. Quem não aceita Moisés e aos profetas não aceitará a Deus, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Isso significa que nós não devemos esperar manifestações fulgurantes de Deus para a nossa conversão. Deus fala, mas fala através da sua igreja, através do Papa, dos bispos, dos padres, dos catequistas, das pessoas que ele usa como instrumento para nós. Se nós não as escutarmos, não teremos desculpa, porque elas são portadoras da salvação e Deus não é obrigado a dar um sinal extraordinário para me fazer converter.
Assim, a liturgia de hoje nos fala sobre o juízo particular, o destino irreversível dos bons e dos maus, e sobre o perigo que temos de apegarmos às riquezas terrenas, esquecendo-nos do próximo e de Deus. Assim acontece com aquele homem que é rico de bens deste mundo, mas não é rico para Deus. Não acumulou aqueles tesouros que a ferrugem e a traça não corroem e que os ladrões não cavam nem roubam. Vamos então pedir a Maria Santíssima, a São José, seu castíssimo esposo, que nos façam desapegados das coisas que passam e desejosos das coisas eternas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.